Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Qual é o maior mandamento que tem sido dado ênfase em nossa época? O que é um mandamento temporário e um mandamento permanente? Quais são os exemplos que nós temos sobre isso? Bom, se você quer aprender isso, vamos lá acompanhar o canal do meu amigo, o canal do Adriano Pereira. O nome do canal é Meu Propósito. E ele fez o vídeo da Conferência Geral pelo discurso do Dallin H. Oaks, que responde a essas perguntas que eu falei agora, tá bom? Qual é o mandamento que tem se dado maior ênfase em nossa época? Então, pelo discurso do Elder Oaks, o Adriano ele traz com ênfase ali. Eu convido vocês a assistir esse vídeo, né, no canal do Adriano Pereira. Vou deixar o link aqui no final da descrição do vídeo e também no topo dos comentários. Tá bom? Se você não é inscrito no canal dele, se inscreva, porque nós devemos sempre estudar as conferências gerais e o Adriano sempre está nos ajudando com isso também. Vamos lá aqui, deixa eu ler uma mensagem aqui que eu achei bem interessante aqui no canal da Neide Lima. Ela escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Gostei muito da dinâmica e vou usá-la na minha aula de domingo. Sou professora dos membros novos do Vem e Segue-me. Né? Então, aqui a irmã Neide Lima, ela falou da experiência do copo ali, né? De o papel manter-se seco, ela vai levar para a sala de aula, né, no domingo e compartilhar ali, né, com as pessoas que estiverem lá. Repare que ela fala aqui da aula para membros novos. Antigamente tinha essa classe de membros novos, tá bom? Com o livro Princípios do Evangelho. Agora, ainda assim pode-se ter essa classe, tá bom? De membros novos, mas é ensinado Vem e Segue. E eu acho ótimo alas que tem essa classe de membros novos, porque quando as pessoas vão visitar a ala, conhecer a igreja, elas vão para essa aula, os membros novos também vão para essa aula, que é mais voltada para as pessoas que estão conhecendo o Evangelho, que estão se fortalecendo. Então eu acho muito interessante, tá bom? Muito bom aí. Parabéns pelo seu chamado, irmão, e por compartilhar aqui que vai usar a experiência. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Ontem nós estudamos Mormon, capítulo 2, nós fomos até o versículo 19. Nós vamos continuar aqui, ó, do versículo 20 em diante. Vamos ver até onde a gente vai. Diz assim: E aconteceu que nesse ano o povo de Nefe foi novamente caçado e expulsos, e aconteceu que fomos obrigados a fugir até a terra chamada Sem, que ficava ao norte. E aconteceu que fortificamos a cidade de Sem e reunimos quantos de nosso povo foi possível, para que talvez pudéssemos salvar-nos da destruição. Bom, aqui a gente vê que os nefitas estavam, né, inclusive na mensagem de ontem, falou que eles estavam amedrontados, né, com os exércitos ali dos lamanitas. Os lamanitas eram em maior número, mas eles estavam muito amedrontados aqui. E a palavra que é usada é que os nefitas eles foram caçados e expulsos, né? Essa palavra é usada para caças de animais, né? Assim que eles estavam sendo tratados, né? Por quê? Porque a intenção dos lamanitas era extinguir os nefitas, né? Exterminá-los da face da terra. Esse que era o propósito aqui dos lamanitas. Bom, então eles fugiram, né, diante disso e foi para outra cidade ali e começaram a fortificar e juntar quantas pessoas fosse possível ali, tá bom? Com medo, né, do quê? Deles serem destruídos. Continua. E aconteceu que no 46º ano, eles novamente começaram a cair sobre nós. E aconteceu que eu falei a meu povo e exortei-os com grande energia a enfrentar corajosamente os lamanitas e a lutar por suas mulheres, seus filhos e a causa de seus lares. Bom, aqui a gente está vendo aqui Mormon, ele na frente desse exército, né, dos nefitas, começou a exortar, porque eles estavam sempre fugindo, não estavam lutando. Então, com essas palavras de incentivo aqui, ele está incentivando eles a lutarem por uma causa justa, né? Eles lutavam somente pela própria vida, e aqui Mormon ele fala, tem que lutar por nossas famílias, por nossas esposas, por nossos filhos, tá bom? Então, com essas palavras, ele incentivou ali o grupo, né, para lutar. Continua aqui. Em minhas palavras,
e minhas palavras despertaram-lhe um certo vigor, de modo que não fugiram dos lamanitas, e eles opuseram-se ousadamente. Então essas palavras, né, de incentivo aqui, de Mormon, fez com que eles não fugissem, tá bom? Repare que essas palavras de Mormon aqui, ele não está usando alguns termos ali para eles se arrependerem, voltarem ao Senhor, tá bom? Porque o povo estava completamente perdido. Ele estava mesmo era fazendo algumas palavras de incentivo aqui que despertou neles, pelo menos o senso de não fugir, tá bom? Veja só o resultado dessas palavras, né, de incentivo aqui que Mormon deu para ele. O resultado continua aqui, ó, pertinho do 25. E aconteceu que lutamos com um exército de 30.000 contra um exército de 50.000. Então veja que os lamanitas eram bem mais numerosos, 50.000 contra 30.000. E aconteceu que nos portamos diante dele com tal firmeza que fugiram, mesmo os lamanitas estando aqui em menor número, não, os nefitas estando em menor número, colocaram os lamanitas para correr ali e perseguiram eles, né? Isso porque eles se comportaram de tal firmeza, porque por causa das palavras que Mormon ali. E agora a gente tem que realmente entender que as palavras importam, incentivar as pessoas importa, né? As pessoas ficam diferentes aqui. E aconteceu que quando fugiram, nós os perseguimos com o nosso exército e tornamos a enfrentá-lo e derrotamos-nos. Não obstante, a força do Senhor não estava conosco. Olha aqui o que Mormon ele frisa ali, né? Ele mostra, olha, nós vencemos, mas a força do Senhor não estava conosco. Eles foram incentivados, lutaram, estava vencendo, mas não pela força do Senhor, tá bom? Então era uma questão ali de força, né? Como se fosse a lei da selva, a lei do mais forte ali. E como os nefitas se portaram, né, como uma postura mais brava, os lamanitas começaram a perder aqui a guerra. Mas aqui é triste, né, mostrando que a força do Senhor não estava com ele. Fomos deixados à nossa própria mercê, e o Espírito do Senhor não habita em nós. Portanto, nós tornamos fraco como nossos irmãos. Essa é uma palavra triste, né? Eles se tornaram fracos como seus irmãos. Já não tinham a companhia do Espírito Santo. Aliás, era isso que Mormon estava falando, é isso que ele quer dizer quando ele fala que não estavam com a força do Senhor, ou seja, o Espírito do Senhor não estava com eles. Algo semelhante acontece lá em Elamã, capítulo 4, versículo 26 também. Fala que eles perdem a companhia do Espírito. Eu vou ler lá o versículo 26, diz assim, ó. Pois eis que se viram sem força dos lamanitas tão grande quanto a sua. Eles viram que a força dos lamanitas era tão forte quanto a deles. Por quê? Homem por homem. E assim haviam caído nessa grande transgressão. Sempre os nefitas tinham vantagem, né, quando guardavam os mandamentos sobre os lamanitas. Mas agora já não tinha essa vantagem aqui. Por quê? Sim, desta maneira, em poucos anos, haviam se tornado fracos por causa de sua transgressão. Então é por causa dos pecados e as transgressões que eles se tornaram fracos, tá bom? Se tornando assim como os lamanitas. Continuando aqui, versículo 27 em diante. Mormon, capítulo 2, versículo 27 em diante. E meu coração afligiu-se por causa dessa grande calamidade de meu povo, por causa das suas iniquidades e abominações. E eis, porém, que marchamos contra os lamanitas, eis que os ladrões de Gadianto, e até se apossamos novamente de nossas terras, de nossa herança. E passou-se o 30º49º ano, em que o 35º ano fizemos um tratado com os lamanitas e os ladrões de Gadianto, pelo qual dividimos as terras de nossa herança. Então, observa aqui, né, que eles tiveram que fazer um acordo ali com os lamanitas para que tivessem um pouco de paz, né, com seus próprios inimigos aqui. Os lamanitas deram-nos a terra do norte, sim, até a estreita passagem que conduzia à terra do sul. E nós demos aos lamanitas toda a terra do sul. Ora, a terra do sul ela era mais abundante, ela tinha mais fertilidade. Lembra que a terra do norte tinha pouca madeira, era mais escasso,
Então, ou seja, eles fizeram uma negociação, mas ficaram com a pior parte ainda ali, tá bom? Vamos ler só mais um pouquinho aqui, entrar aqui um pouquinho no capítulo 3, Mormon capítulo 3. Vamos ler só alguns versículos aqui. E aconteceu que os lamanitas não voltaram a guerrear até que se passasse 10 anos. Então, o acordo que eles fizeram, pelo menos, durou 10 anos aqui. E eis que eu havia empregado o meu povo, os nefitas, no preparo de suas terras e de suas armas para o dia da batalha. E aqui o Senhor, eu quis continuar esses versículos a mais aqui no capítulo 3, para falar de uma promessa que o Senhor faz a eles e veja como eles se portam diante dessa promessa. A promessa está então em Mormon capítulo 3, versículo 2, diz assim: E aconteceu que o Senhor disse-me: Clama a este povo arrependimento, e vinde a mim, e sede batizado, e reorganizai a minha igreja, e sereis poupado. Então, a destruição dos nefitas era iminente, mas o Senhor teve misericórdia deles, falando: vai por meio deste povo, prega arrependimento, e se eles se arrependerem e reorganizar a minha igreja novamente na terra, eu vou poupá-los. Essa é a promessa do Senhor. O que eles fazem com essa promessa do Senhor? Versículo 3 aqui, a resposta, diz: E eu clamei a este povo, ou seja, Mormon saiu pregando essas palavras que o próprio Senhor falou para ele. Mas foi em vão, e eles não compreenderam que fora o Senhor que os havia poupado, concedendo-lhe uma oportunidade de arrependerem-se. E eis que endureceram o coração contra o Senhor seu Deus. Veja bem, mesmo que eles ganharam aquela guerra, eles foram poupados pelo Senhor, tá bom? É como alguns termos que as pessoas usam assim, nasceu de novo, passou por um perigo, nasceu de novo, era para a pessoa ter morrido e não morreu. Foi um livramento que Deus deu, é um tempo a mais para que nós possamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Porém, o Senhor dá uma nova oportunidade aqui aos nefitas, mas novamente, então, eles não aproveitam essa oportunidade. Aqui fala que eles não compreenderam que haviam sido poupados pelo Senhor, para conceder ali o tempo de arrependimento para ele. Então, quando o Mormon ele vai lá e prega a eles, foi em vão, porque eles não aceitaram a pregação, tá bom? Então, vamos finalizar por aqui, pelo versículo 2, então, versículo 3, tá bom? Amanhã a gente continua aqui do versículo 4 em diante. Gratidão por todos os dias estarmos estudando juntos, tá bom? Essa é a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.